Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui da Tagarela. Hoje a gente vai falar sobre gravidez no visto de estudante na Austrália. A gente fez já uma série de vídeos sobre isso que estão no nosso feed aqui no Instagram e a gente conversou com a Anne para fazer um artigo, um post para o nosso site tagarela.com.au contando a história dela, que teve o filho dela, o Oliver, em março desse ano, quando ela ainda estava no visto de estudos. Então ela teve todo o pré-natal, o parto, o pós-parto imediato com o SHC, que é o Seguro Saúde para Estudantes Internacionais, que cobriu praticamente tudo. Mas para explicar melhor isso para a gente convidou a Anne para participar dessa live aqui, contar tudo para vocês sobre como foi toda essa experiência dela, né, de ter um filho aqui na Austrália no visto de estudos. Acontece com muita gente isso, então acho que é algo que interessa a muitas pessoas saber como é que tudo isso funciona e como é que também fica o nosso emocional, né? Como é que é ter um filho num outro país, do outro lado do mundo, longe da família, de uma rede de apoio. Eu também sou mãe, tenho um filho de 2 anos e meio, uma filha de quase 6 meses. Tive os dois aqui na Austrália, né? E posso compartilhar um pouco também da minha experiência. Não foi no visto de estudos, mas enfim, tem essa questão, né? De estar longe da família, isso é igual para todo mundo. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Vocês são todos nossos convidados a deixar perguntas aqui, comentários, né? Outras mamães que estejam acompanhando a nossa live, mesmo quem teve filho no Brasil e quiser compartilhar também suas experiências, porque a gente vai falar até um pouco sobre isso, sobre as diferenças, né? De ter filho no Brasil, ter filho na Austrália. Então é isso. São todos muito bem-vindos. Fiquem à vontade para fazer comentários, deixar perguntas aqui para a gente. E a Anne, deixa eu ver se ela já está por aqui para eu colocar ela aqui na live com a gente. Tá aqui, ó. Para a gente começar a bater um papo, então, sobre a experiência dela de ter um bebê aqui. Tá entrando a Anne. Deixa eu ajeitar aqui meu celular. Oi, não sei por que não tá Oi! falando. Peraí, Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Acho que a câmera tá na virada. calma. Isso. Oi, E Anne, aí, tudo bem? tudo bem, Mari, e você? Tudo bem. Obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. Eu sei bem como é a vida de mãe, né? Faz tudo aqui na Austrália, então sei que é difícil achar um tempinho, né? Então, muito obrigada por atender a gente, participar aqui da live com a gente, viu? Imagina, o prazer é todo nosso. Bom, gente, bom dia, né, para quem está no Brasil. No Brasil, 7 e pouquinho da manhã, 7h03 da manhã. A gente que está aqui na Austrália já é noite de quinta-feira, 9 da noite, 9h03 da noite. Oliver, seu bebê tá dormindo, Anne? Como é que tá? Está dormindo, agora até que horas não saber. A gente estava conversando aqui, né, antes da live começar, Anne, por WhatsApp, que a gente pode ter intervenções aqui nessa live hoje, tá? A gente pode ter participações especiais, viu, gente? Tanto dos meus bebês quanto do bebê da Anne, então isso pode acontecer a qualquer momento, né? Vocês sabem que bebê acorda do nada, enfim, vem chamar pela mãe, quando é maiorzinho já fala, né? Vem chamar pela mãe. Então, se aparecer aqui alguém, né, uma pessoinha aqui a gente pode ter essas participações. Teve um comentário aqui da Fê, queridíssima, maravilhosa, que já participou de live com Também a te amo, amiga, gente. obrigada. N, te amo. Mari, lindonas. Que bom que você está aqui, Fê. Obrigada a todo mundo que está participando aqui, viu, gente? A Carol E querendo participações especiais. Não, por favor. Por favor, não. a Fê Queremos uma noite também. Não, completa de gente. sono. A gente quer que as crianças durmam, né, N, a noite inteira, de A preferência. noite inteira, por favor. Bom, vamos começar então a contar um pouquinho da sua história, Anne. Você e o Daniel, seu marido, chegaram aqui na Austrália, em Sydney, né, em 2018. Sim, E a ideia de isso. vocês, quando vocês vieram, já era tentar um visto permanente? Vocês já tinham a intenção Sim, de ficar mesmo sim. mais tempo aqui na Austrália, né? Já tínhamos, a gente tinha feito umas pesquisas, então a gente veio mais ou menos com um plano traçado para tentar ficar logo, mesmo sabendo se não ia gostar.
Mas de fato a gente falou, se não gostar, a gente volta, né? Isso é mais fácil. Mas a Uhum. intenção já era vir para tentar ficar mesmo. E aí, quando vocês chegaram, vocês aos poucos, né, foram conhecendo Sydney, Então, que é essa mesma coisa que cidade. todo mundo. Sydney, que é essa Mesma coisa. cidade lindíssima, maravilhosa. Eu estou em Melbourne, para quem não sabe, né, que fica mais ao Ah, sul do país, é a segunda maior cidade da Austrália. Anne está em Sydney, que muita gente acha, inclusive, que é a capital da Austrália, mas não, a capital da Austrália é é, Canberra. Mas, enfim, Sydney é a cidade mais famosa e, na minha opinião, uma das cidades mais lindas do mundo. Assim, das cidades que eu conheço do mundo, é uma das mais lindas em que eu já estive. E aí vocês chegando, então vocês logo viram que realmente vocês queriam ficar mais tempo aqui. sim, apesar de todo o perrengue que todo mundo passa no começo para tentar conseguir ficar aqui, a gente falou, não, é isso mesmo, é aqui que a gente quer ficar. E aí, como foi? Vocês estudaram inglês no começo, Aí, depois não, a você gente veio começou a no fazer um visto. curso técnico? Não, na verdade, a gente veio. Os planos não era eu estudar, era só Daniel estudar. Então a gente veio com 6 meses de inglês, mais 2 de férias e ver o que, que ia acontecer ali. Aí no meio do caminho, a estratégia vai, a estratégia vem. é, Aí decidimos que era melhor, na verdade, no começo a gente decidiu começar o nosso plano B, porque o plano A sempre foi Daniel, que era eu começar a estudar. Então aí a gente fechou mais, e para ganhar tempo de visto também, né? E aí a gente fechou mais 6 meses de inglês, agora eu estudando, e mais 2 anos do diploma de Commercial Cookery, né? Que seria em Hospitality, na verdade. Ó, a Fê tá falando que teve um momento que vocês queriam ir para as regionais, quase morremos, foi uma oração para eles ficarem. Eu ia comentar isso que você falou em plano A, plano B, só para as pessoas entenderem, quem não sabe, quando você vem com a ideia de tentar um visto permanente, é bom você Uhum. ter várias cartas na manga. Então, às vezes, a Anne estava me contando antes, quando a gente conversou Isso, anteriormente, que a ideia era tentar pelo Daniel, que é biólogo, pela profissão isso, dele, um visto permanente aqui. Mas aí você falou desse plano B, então você resolveu estudar commercial cookery, que é para ser chefe, para trabalhar em cozinha, né, de restaurante, enfim, isso. para vocês terem essa opção também, né, E caso aí o que terem mais de uma aconteceu? opção. E como eu seria o plano B, então seria o Commercial Cooker em Adelaide. E aí, porque aí, para eu conseguir, até no meu plano B, que seria aplicar como chefe, eu precisaria de mais pontuação. Então a gente se mudaria para Adelaide quando eu fosse começar o curso de Commercial Cookery. Só que, depois a gente conversando com a advogada Lohane, né? Ela Hum, falou, ó, vamos focar no plano A, que o plano A sempre foi o plano A e vocês ainda não tentaram. Depois a gente vê o plano B, que segue estudando e depois a gente, se precisar adaptar o plano B, a gente adapta, mas fica em Sydney. Logo na época também Daniel tinha conseguido alguns contatos para começar a trabalhar na área. Ela falou, ó, então uhum. fica em Sydney, que já é um bom começo, fica em Sydney e depois a gente vê se precisar do plano B, o que que a gente faz mais lá para frente. Lohane, E aliás, aí que ficamos. também é queridíssima, maravilhosa, que é agente de imigração e atende, né? Trabalha na Tagarela Migration, para quem não sabe, tem a Tagarela Intercâmbios, que cuida dos estudantes, e tem também a Migration, que cuida dos estudantes que querem se tornar permanentes, cidadãos, enfim, que querem tentar um visto É de que na trabalho. verdade isso também aconteceu no meio do caminho, né? Eu tinha até falado, eu tinha até falado para Dani porque a gente já tinha passado por inúmeros processos com umas 3, 4 agências diferentes de imigração. E aí quando a Nina anunciou que ia ter a Tagarela Magashi, até que enfim, agora eu sei que eu vou encontrar um lugar e alguém para poder confiar. Então foi aí que a gente também deu uma mexida no plano e refez para poder Legal. E continuar com o estudo. aí, em que momento o Oliver apareceu? Porque o Não Oliver ele não foi mandou. planejado, né? Conta isso Não. pra gente. Não, então, os planos sempre foram. Eu e Dani, a gente já temos aqui 10 anos de casado. A gente pensava sim em ter filhos, mas o primeiro plano era conseguir o visto primeiro. Só que aí, né, Deus mandou antes. Nós vacilamos e Deus mandou, e Deus mandou antes aí esse presente pra gente. E assim,
foi próximo ao final, aí chegando no final desse segundo ano do curso, faltando uns 3 meses mais ou menos, foi que ele nasceu. Então, na verdade, eu me desesperei um pouco no meio do curso, saí assistindo o vídeo de todo mundo que tinha engravidado aí, a Priscila do Oi Austrália, do visto de estudante, vamos ver o que que acontece, o que que cobre, o que que não cobre. E aí peguei bastante informação e aí deu uma acalmada. O coração deu Gente, uma muito acalmada. comum isso acontecer também, né? Os bebês Hum. aparecerem assim, né? A É. gente não planejar, eles virem antes do que a gente estava planejando, enfim. Mas as coisas se ajeitam, geralmente É. as coisas se ajeitam, né? Existem possibilidades. É. Porque eu lembro, Anne, que eu te perguntei se Uhum. você chegou, vocês dois, né? Você e o Daniel, chegaram a pensar em voltar para o Brasil quando você engravidou, porque tem Uhum. gente que chega a pensar Sim, em voltar para o Brasil, né? Quando a gente engravida, teve porque alguns amigos no pensar, percurso que tô longe da voltaram, família, inclusive. acho que vai ser muito difícil. Você me falou que vocês não chegaram a pensar realmente em voltar para o Não, Brasil, não. não, não, até porque estava também bem na época da pandemia, nem se a gente quisesse, eu acho que a gente queria voltar, não ia conseguir. Mas, assim, a gente não pensou, bate, claro, aquela saudade, maior ainda, porque a gente estava planejando ir no segundo ano, aí deu a pandemia da gente aqui, então a gente ficou mais um ano presa, no terceiro ano. No quarto ano, sem querer engravidei, eu falei, agora não tem como ir, agora vai ficar aqui, né? E nessa brincadeira já estão quase 4 anos aí, entrando pro quinto. Então, assim, eu queria tentar trazer também alguém da família, mas estava fechada, só estava aberto para residentes permanentes. E ainda assim, pedindo autorização, aquela coisa Ah, toda. E aí, quando abriu, também já não dava mais para ninguém vir e tal. E aí, no puerpério, deu aquele negócio de senhor de Sadane, vou ali passar 3 meses no Brasil, você fica aí, não estou trabalhando mesmo. Não, mas a vontade não dá nunca foi essa de voltar. vontade? Eu tive essa vontade também. Não tive vontade de voltar para ficar, mas sim de ficar assim nessa fase assim perto da família, né? Sim, exatamente. Mas aí você não foi, você ficou aqui. Fiquei aqui. Aí eu falei, não, Uhum. agora quando eu for também eu vou deixar para ir todo mundo, né? Então, É, esperamos que é, seja é. esse ano que vem aí, que fé em Deus. A Fê fez mais uns comentários aqui, ó. Tagarela tá no meu coração, sempre salvando quem eu amo. Ai, que coisa boa, Fê. Isso é muito bom. A gente não ia deixar, né, vocês irem embora. E agora, se eles quiserem voltar para o Brasil, voltam eles e deixam o Oliver aqui na Austrália. Aham. Ai, ai, sei. Tudo bem, tudo bem. Bom, aí então, vamos falar dessa parte mais prática. Quando você engravidou, vocês foram procurar saber, então, como você falou, você começou a seguir um monte de gente, né, que tinha tido filho aqui no Vida de Estudos e tal. Já segui o pessoal, só fui assistir os vídeos de gravidez, porque os de gravidez eu não tinha assistido. Entendi, não tinha te interessado ainda e de repente passou a te interessar. Realmente, a Pri do Oi Austrália, eu lembro que na época que ela estava grávida, quando o Benjamin nasceu, Ah, né? O Benjamin, o filho dela, é. Teve ela também mostrou o muita pessoal do casal cor. na gringa. Teve o pessoal do casal na gringa, que já foi no pós-graduate, seria meu caso também, que eu ia Uhum. pegar. Teve o pessoal do Austrália para Todos, mas já estava no visto de esposa, e aí eu fui assistindo, A gente vai se informar. E aí, o que que você procurou saber com relação principalmente ao OSHC, né, que é o Overseas Student Health Cover, para quem não sabe, que é o seguro-saúde para estudantes internacionais. Tem várias empresas que oferecem o OSHC. Pelo que você me falou, Anne, vocês a eram do minha Bupa, bupa. né? O seu OSHC Isso. é do Bupa. E aí você foi procurar saber o que que o Bupa, né, no seu caso, ia cobrir, o que que não ia cobrir. E aí eu queria que você falasse um Então, pouquinho disso. Com relação à cobertura do BUPA, do SHC, o que exatamente você teve de cobertura durante o seu pré-natal, parto, e o que você teve que desembolsar? O que você teve que pagar, tirar do seu bolso? olha, eu vou te falar que eu não saí ligando não, viu, no seguro, por quê? Toda vez que eu já tinha ligado para tentar tirar alguma dúvida, nem os atendentes sabiam exatamente como funcionam as coisas e tal. Eu falei, ó, eu fui pelas informações, principalmente que a Prido e a Austrália tinha colocado, porque ela era estudante mesmo, e BUPA. Uhum. Então, eu fui e falei, amor, acho que vai ser isso.
e tal. O que que aconteceu? Como os 3 primeiros meses a gente fica aos cuidados do médico do clínico geral, né? Eu não sabia ainda com relação. Eu sabia que o parto ia ser coberto, mas não sabia quanto, como, blá blá blá. Aí o que aconteceu? Eu fiquei no GP pelos 3 meses acompanhando e todas as consultas ele falou: ó, todas as consultas, vacinas e tal, seu seguro você já tem mais de um ano, não tem a carência, né? Do, do SHC, do BUPA, então vai estar tudo coberto, exceto algumas coisas. Você pode tentar, por exemplo, as ultrassons, tentar ver o quanto que eles cobrem, mas provavelmente não vai cobrir tudo, e foi o que aconteceu. As Uhum. ultrassons, assim, acho que as três que a gente faz mais ou menos aqui, acho que são 3 ou 4 no máximo. Todas eu tive que pagar uma parte extra, mas as consultas com o GP estava tudo incluso. E aí, Tá, quando deixa eu ele só encaminhou abrir pro... um parênteses do que você falou aí da carência, que é importante as pessoas saberem, para quem não sabe, que tem 12 meses de carência para cobrir pré-natal e parto, né? Os seguros Ah, para estudante. Então, quem ainda não completou 12 meses não vai ter a cobertura do seguro para pré-natal e para o parto. O que pode acontecer, às vezes, a pessoa descobre que está grávida, passa um período do pré-natal tendo que pagar, né? Porque o seguro não e vai cobrir, mas aí depois, quando completa um ano, se completar um ano antes do parto, aí o seguro já aí o parto é cobre incluso, né? parto, né? Então tem isso. É Com isso, eu relação ouvi ao falar isso. ultrassom também, que você citou, só para as pessoas entenderem, gente, e mesmo com relação ao GP, que é o clínico geral daqui, que é quem acompanha a mulher no comecinho da gravidez, o que existe aqui? Existe uma tabela do Medicare. O Medicare é o sistema público de saúde. Então, se o médico cobre, por exemplo, o GP, o clínico geral, se ele cobra um valor mais alto do que o valor da tabela do Medicare pela consulta, se você escolheu esse médico e ele cobra mais do que esse valor da tabela, você vai ter que pagar o gap, você vai ter que pagar a diferença, porque o seu seguro geralmente vai seguir a tabela do Medicare. Então, é muito importante, né, Anne, que as pessoas saibam escolher o médico onde elas vão, a clínica, o médico, e até mesmo É, clínicas de exames, porque o ultrassom também varia de pode preço ser de uma mais caro clínica para ainda, assim. outra. Então, É, é fundamental que as pessoas se informem já antes, teve né? uma ultrassom, eu acho que eu pesquisei em duas clínicas que davam mais de US$ 150 de diferença. Então, Pois é, tipo, tem que olhar, porque aí a diferença você que vai pagar, né? E com exato. relação ao clínico geral, eu não tinha ainda. Eu tinha 3 anos aqui na Austrália, não tinha ido no médico nenhuma vez. Que bom, né? Também. Ótimo, precisa. Não, mas paguei o Bupa, depois ele teve que cobrir tudo aí também. Paguei e não usei, né? Caro que a gente paga, a gente devia ter utilizado, né? Mas enfim, não utilizamos. E no primeiro clínico que eu fui fazer o exame para o beta, né? Para ver se estava realmente grávida, ele foi. Então eu não tinha médico, eu não tinha nada aqui para indicar, para saber, para fazer o acompanhamento. Eu fui, gostei bastante dele e com ele continuei. E com ele Ótimo. continuei, aí eu vi que realmente eu não pagava extra nele, então eu falei, pronto, gostei do atendimento, não preciso pagar extra, então tá tudo certo. Aí Aí quando foi passados para três ir para o meses, hospital, né? A questão da escolha do é, hospital, foi o seu GP que te indicou? Como é que foi isso? não, então, aí segundo as normas daqui do sistema de saúde da Austrália, é o público, né? Se você for para o privado, você pode escolher o hospital, o médico que você quer e onde ele vai. Mas se não, se for pelo sistema público de saúde, lembrando que a gente que tem o BUPA é o sistema público que a gente tem que utilizar se quiser que o seguro cubra, eles encaminham você para o cálcio do seu bairro, por exemplo, Uhum. como se fosse a prefeitura, né, que a gente tem aqui do seu bairro. Então você obrigatoriamente tem que ir para esse hospital que faz parte do seu bairro. Então ele olhou, ele ainda estava em dúvida qual era o meu e fez o encaminhamento para 2 hospitais, para o Royal North Shore e para o Westmead. Só que quando eu liguei lá, eles disseram, o North Shore disse que não era a cobertura deles. Uhum. E aí me encaminharam pro Westmead. Eu morava em Epping na época. E aí eles me encaminharam para lá e aí eu comecei a partir de lá. Você pode fazer o cuidado compartilhado, né? Uhum. Continuar com o seu médico, mas o meu médico não fazia, ou ficar só lá no hospital.
Então eu fiquei só no hospital, como o meu médico não fazia, eu fiquei só no hospital, que aí é o que muda bastante do Brasil, né? Que aí a É, gente começa a ter o que seriam as consultas com as enfermeiras obstetras do Brasil, né? E que não com um o, obstetra, né? Não com o um médico obstetra. obstetra. É. É, Então, aí só para explicar um pouquinho melhor também essa questão do hospital, geralmente o médico vai encaminhar a grávida para o hospital mais próximo da casa dela, tá, gente? Até por uma questão mesmo no Brasil, né? É importante que você tenha sim, ali. sim, Aqui na quando... Austrália, se eu não me engano, você tem que estar no máximo, não sei se é 20 ou 30 minutos de carro do hospital. Acho que no Ah, sim. máximo isso, né? Porque é importante que você está em trabalho de parto, você tem que chegar logo no hospital, né? Para qualquer Aham. emergência, enfim. Então, geralmente, te encaminha para o hospital mais próximo da sua casa. E aí, como a Anne falou, no caso do SHC do BUPA, tem que ser o hospital público, né? Para o seguro cobrir as despesas lá. E aí tem isso também que é muito diferente do Brasil, realmente, que você vai ser atendido, em muitos casos, pelas parteiras, enfermeiras, obstetras, não sei, enfim, tem vários Seriam as jeitos, vários enfermeiras obstetras, chamados não vai ser... midwives, né? A pessoa que está lá de plantão no dia da sua consulta, mas em alguns casos, inclusive no seu caso, se eu não me engano, Anne, você me falou que tinha como é que fala, gente? Uma estudante, né? Uma pessoa que estava fazendo Ah, estágio sim, também. É, ela e fazia o acompanhamento. acompanhando também. Como é que foi Isso. isso? Então, quando eu fui à primeira consulta, tinha a midwife, né, nossa enfermeira obstetra, e aí tinha a estudante que também estava se formando, e ela perguntou se poderia acompanhar junto comigo toda a minha gravidez e o parto, que fazia parte do curso de formação dela, e eu achei legal, né? Eu falei, por mim tudo bem, porque principalmente a gente não tem a certeza como é feito no sistema público, não é a mesma enfermeira que vai fazer o seu acompanhamento, não é ela que vai fazer o parto. É quem estiver no plantão, né? Então, eu falei, ó, pelo menos é uma pessoa mais conhecida que está me acompanhando e sabe um pouco do meu caso. E aí, eu vou aproveitar que eu vi uma pergunta aqui, Mari, a menina perguntando se tivesse alguma coisa de risco, Gravidez continuava de risco, a Bela, sendo com as enfermeiras também. Não, inclusive, que se for de risco, eles têm o médico no sistema público, óbvio, que faz o acompanhamento. Inclusive, como eu tive a diabetes gestacional, eu possivelmente também. eles iriam me encaminhar, mas como ficou controlada, eles disseram que não tinha necessidade. Então, não precisa tomar insulina, não precisei fazer nada demais, Tá. então eles disseram que não tinha necessidade. E a depender do hospital, o que eu vi muito em grupos, Mário, foi o pessoal falando que se você solicitasse, tivesse uma dúvida maior, você conseguiria também marcar um atendimento com o obstetra. Eu posso falar um pouquinho da minha experiência própria para a Bela, que perguntou de gravidez de risco e tal, gravidez de alto risco. Eu fui acompanhada no Hospital da Mulher aqui em Melbourne, que é um hospital que é referência em saúde da mulher. Então, eles tratam, né, de tudo que diz respeito à saúde da mulher, enfim. E eu me sentia muito bem, muito segura nesse hospital, porque eles têm várias equipes, né, voltadas para vários tipos enfim, de necessidades das mulheres. E quando eu, por exemplo, descobri que tinha diabetes gestacional, eles me encaminharam para um grupo dentro do próprio hospital que era acompanhado por profissionais que cuidavam só disso. A gente tinha nutricionista, né? Tinha Sim, vários profissionais diferentes que nos acompanhavam. E aí o seu histórico, tudo seu, né, fica ali no sistema. Para quem for te atender, mesmo que não seja um médico que está te acompanhando sempre, a pessoa vai saber já tudo que está sabe. acontecendo, né? E é isso, você vai ter dentro do próprio hospital tem setores específicos às vezes que vão te acompanhar dependendo do seu caso, das suas necessidades, do que você precisa. Eu tive que fazer um exame muito delicado durante a minha gravidez do Martim, que é o meu filho de 2 anos e meio, uma amniocentese, que eles enfiam uma agulha para tirar o líquido amniótico, para Tira. ver se a criança pode ter a possibilidade de uma síndrome, alguma coisa nesse sentido. E eu fiz dentro do próprio hospital e eu tive acompanhamento de uma equipe específica só para isso. Então, assim, Aham. mesmo que você não seja acompanhado por um médico só, por uma enfermeira obstetra só, por uma parteira só, você Sim, tá vai ter tudo. profissionais muito capacitados, muito qualificados para te atender. Principalmente no meu caso, que eu fui acompanhada no Hospital da Mulher, eu senti toda essa segurança
Então você não, É, não é que você tá, né, Enio? É é, claro, tem muita diferença de você estar sendo acompanhado sempre pelo então, mesmo médico, isso te dá uma segurança. Mas não é que você vai estar desamparado, que vai estar sim. desassistido. Inclusive, no meu caso, não foi no hospital, mas eles também, eu acho que, acredito que quase todos os hospitais, eles têm uma clínica que se eles não tiverem, eles encaminham. Mas, por exemplo, o meu, como deu a diabetes, eles disseram, se sua consulta regular não vai precisar ficar sendo com a médica obstetra. Porém, vocês vão para essa clínica que eles me mandaram, também tudo incluso, coberto pelo plano, e lá tinha uma médica que me acompanhava com relação às medições da diabetes que eu tinha que ficar enviando, aí tem a nutricionista, uma outra enfermeira para ligar e ficar acompanhando. No meu caso, como estava na época do Covid, foi tudo por telefone. Inclusive, eles deram para mim de graça, né, o aparelho do que na É, eu verdade eu também fui para ganhei comprar. Eu para fui furar o dedo comprar. e pedir. Eles mandaram eu comprar, por isso que às vezes é bom pesquisar. Eles mandaram eu comprar, eu fui na farmácia comprar, e aí chegando lá, a farmacêutica falou: não, você deveria ganhar de graça, pode pedir no hospital. Aí que Ah, quando tem alguma coisa de urgência, de emergência, tal, que tipo, que nem a sua, você não precisa pegar. Aí eu liguei na clínica e ela falou: então tá bom, então vem pegar. Então, por isso que é então bom assim, se informar mesmo. Né? Eu ganhei o aparelhinho também para ficar né, furando o dedo todo pra ficar dia, né? medindo. 3 vezes por dia, para Então, medir a assim, é porque glicemia. culturalmente pra gente é bem diferente, né? Essa questão do, você não tem um obstetra, você não tem, né? É bem diferente. Mas aos poucos a gente vai quebrando e sentindo mais confiança e tal. Uhum. Eu, principalmente como foi a minha gravidez foi aqui, eu não tenho nem assim uma referência, eu teria uma referência da família. Mas eu acredito que como eu tive algumas colegas que teve o primeiro no Brasil, o segundo aqui, e aí elas sentiram demais essa questão da diferença, né? Da É quantidade de interessante você consultas, falar da isso. quantidade. É interessante você falar isso porque realmente, né? Quando você não tem um parâmetro assim de comparação, às vezes vai lidando com, né, com a situação É, ali e você vai se adaptando e é só aquilo que você conhece, às vezes é até mais fácil lidar do que quem já teve a experiência no Brasil realmente, porque aí é, você percebe as diferenças e tal, né? sim, sim. Mas com relação ao hospital, a tudo que você teve que fazer dentro do hospital, você teve que pagar alguma coisa? Então, aí o que aconteceu? Na minha primeira consulta do encaminhamento que o médico fez para o hospital, lá, quando eu falei que eu levei o encaminhamento do médico, eles já me encaminharam. Tinha uma pessoa que, inclusive, ele é responsável só por isso dentro do hospital, acompanhamento para estrangeiros. E coberturas de plano. E aí ele foi lá, perguntou, pegou meu cartãozinho do Bupa, foi fazer logo as contas, preencheu todas as informações lá, que já ia enviar para o Bupa. E aí o que ele me falou, ó, você vai ser tudo coberto pelo seu plano aqui, como falou, já passou a carência. A única coisa é que você vai ter que pagar previamente as consultas, assim, no dia, e depois pedir o reembolso, mas vai ser 100% de reembolso. Mas com relação à parte, você não vai precisar desembolsar nada, que, que vai estar tudo incluso. Mas aí é bom ver muito que vai de hospital para hospital, viu? Ao mesmo tempo, eu tinha umas amigas aqui também conhecidas, e eles disseram que nenhum deles não tiveram nada disso, então estava perdido, como era que ia cobrir, como é que não era cobrir. Porque, além disso, eles me encaminharam tipo para um assistente social do hospital, por Que ser bom. estrangeira. Sim, foi muito bom por ser estrangeira, assim, né? Estar de fora, para fazer um acompanhamento psicológico, para falar sobre como funcionavam as coisas na Austrália, dar algumas orientações para mães de primeira viagem, de dar banho no bebê, lá, lá, lá. Então eu tinha consulta com a midwife e com essa outra mulher separado, que era para estar toda vez ela me explicava alguma coisa Ai, que sobre o parto, bom, sobre que o bebê, ótimo. foi bem legal, porque, tipo, mãe de primeira viagem, né? Está sempre com dúvida, sempre É. meio perdida aí, ainda mais com a família toda à distância. Então, essa foi uma parte do hospital que eu gostei bastante.
Gente, isso é importante de destacar, né? Que realmente, como a ele falou, varia de um hospital para o outro, o tipo de assistência, a forma como essa Sim, assistência é oferecida. Você vai ter assistência sempre, mas pode é, ser é, que a forma como o hospital oferece seja diferente. E é fundamental que você se informe antes de qualquer coisa. Se ninguém chega para você te explicando, como aconteceu no caso da N, é bom é, você ir até, né, a sim, sim. recepção do E hospital, procurar, perguntar ou ligar, né, para procurar é. saber, principalmente com relação a essa questão dos custos e tudo mais. Tirar as dúvidas antes de chegar lá na hora e você ficar sem saber o que fazer, né? E vierem, Aqui sei em lá, vem Sydney, eu uma acredito. conta para você pagar e você não sabe o que fazer, né? Aqui em Sydney, inclusive, eu acho que eles já estão bastante. Como o Sydney, eu acho que concentra a maior parte dos imigrantes. Eu sei que tem outros estados, mas assim, as grandes cidades, então eles já estão bem acostumados, a maioria, a lidar com isso, né? Mas em cidades Uhum. menores, aí sempre falta informação, sempre falta uma coisinha, então é bom É. procurar, né, saber como funciona exatamente. O parto, vamos falar do parto. Quando vai Vamos chegando lá. perto do parto, vai dando aquele frio na barriga, né? Pelo menos para mim Vai. sempre foi assim. Sempre que eu tenho Olha, 4 filhos, tá, gente? Para quem não sabe, então assim, todas as é? vezes foi frio na barriga todas as vezes. Porque você nunca sabe como vai ser o parto, né? E por mais que você já tenha tido filho antes, cada parto é de um jeito. Sim. E aqui na Austrália, né, é isso. Você, às vezes, você já tem uma certa insegurança, né, de sua família não estar aqui, né? Mesmo que você tenha um parceiro, um companheiro, uma parceira muito presente, né? Não tem toda aquela rede de apoio que você teria no Brasil. Sim. Então, dá uma certa insegurança. Tem gente que opta por contratar doula, que eu acho muito interessante, acho muito legal. Pode ser uma experiência muito boa. Né, que é a pessoa que vai te acompanhar ali Não, não, não. durante o pré-natal e também durante o parto, às vezes, né, hospitais permitem que a doula acompanhe o parto, enfim. Mas para você, Anne, como é que foi? Primeiro, quando foi chegando perto, você foi ficando Então, bateu aquele medo, primeiro como a é que gente tem que quebrar a barreira do parto cesáreo que a gente tem no Brasil e de dizer que eu posso escolher. Primeiro, você não pode escolher, que você não pode escolher. Porque, tipo, não vou mentir, que me deu aquele frio na barriga, eu vou dizer, e se eu quiser fazer uma cesárea, por que não, né? Aí ela disse, não, você só pode fazer uma cesárea se for uma gravidez de risco e tal. Eu falei, mas eu estou com diabetes gestacional. Isso, isso não é uma gravidez de risco. Ela, imagina, tá controlada, você nem insulina tá tomando. Eu tinha é? chegado a falar 2 vezes com a midwife, assim, só pra saber, né? Eu já tinha ouvido falar que eles são bem assim, aí eu comecei, né? Aquela saga de assistir como é o Renascimento do Parto no Netflix, 1, 2 e 3, e aí a gente vai mudando a cabeça pro parto natural, né? E pensando mais, vendo as vantagens e tudo, e tentar desmistificar um pouco daquilo que a gente tem no Brasil, de que é mais cômodo. E ao contrário, aí eu comecei a pensar, nossa, vai ser muito pior, tô na pandemia, ninguém vai poder vir me ajudar. Apesar de eu ter toda uma rede de apoio aqui com meus amigos da igreja, meus amigos de outros lugares, sabe? Foi que me ajudaram demais. Não é a mesma coisa de você ter sua mãe ali do seu lado te ajudando para fazer tudo, né? Se eu tivesse uma cesárea. Aí o meu pensamento já começou a ficar ao contrário. Eu falei, não, é melhor ter um normal, que daqui a pouco tô ótima, né? E É. aí vamos lá para os pesares do visto de estudante, você tinha falado. É, como a gente não estava planejando, então reserva financeira a gente não tinha muita, tinha reserva normal, né? Então a gente falou, eu poderia até ir para o cesárea se eu quisesse contratar o obstetra, né? Também, né? E aí ele fosse de acordo, o que não era uma opção pra gente, para pagar, nem a doula, que também era na faixa de uns $2.000 a mais. Eu falei, nossa, aí você pensa, eu vou ter tudo de graça e vou desembolsar isso. Eu falei, e quando o Oliver nascer, não tem licença maternidade, melhor guardar o dinheiro para outra coisa. Então foi mais ou Uhum. menos isso para uma urgência, né? Que vai ter e tal. E foi mais ou menos o que a gente fez. Nada extra. Vamos pro parto natural, assistir meio mundo de parto, assistir, colocar Dani para assistir também meu mundo de parto, vamos assistir. E aí, e aí eu fui ficando mais tranquila, assim, com relação ao esperado. E aí, quando chegou o dia que eu senti aí
a contração, como eu não tive nenhum tipo de contração de treinamento, não tive nada, então eu não Ah, sabia. Aí minhas amigas, assim, que já tiveram filhos, disseram assim, ó, como você não teve nada, você vai saber, porque a dor é de completamente diferente. Você não teve nada, você já vai saber, né, o que que é. Então, eu também quis trabalhar um fato engraçado aqui, ó, como eu não ia ter licença nem nada, eu quis você trabalhar quis o trabalhar até o máximo que eu final. puder. Até o final. Aí eu combinei lá com minha chefe, eu trabalho como cozinheira em um childcare, né? E aí eu falei com ela, ó, vou trabalhar o máximo que eu puder e tal. Pedi para eles me mudarem de childcare, porque eu trabalhava em um grande, então muita coisa pesada, e a rede era grande, e eu sabia que uma amiga minha ia sair de um menor. Falei, ó, deixa eu ir pro de lá, que aí eu posso trabalhar mais tempo e tal. E assim eu fiz, aí eu ia falar, ó, previsão 40 semanas, vou trabalhar até umas 37, 38, tudo bem, tudo. Quando chegou na 36, a pessoa já tava fazendo despedida pra mim. Eu falei, não, mas eu vou trabalhar. Ela, não, ele, depois das 36 tem que ter autorização de médico, não pode. Eu falei, não, só mais uma semana. Eles, não. Aí fizeram flores, montaram uma cesta e disse, tchau, vá descansar. Vai para E aí eu casa, sai fui, daqui, não vai ter, vai parir aqui no meio da creche. e isso aí, eu acho que eu tava com 37 indo pra 38, porque depois elas me pediram essa autorização médica e eles falaram, não, aí é com você e eles, se você quiser continuar, aí eles disseram, não, a gente não vai continuar não, então você já passou da 36, vamos, vai descansar. E aí eu fiquei em casa, esperando que aí é o que dá a agonia, né? Me Tipo, já dá tava tudo também, porque quando você fica em casa esperando, e para quando chega, você chegou a 40 semanas, quantas semanas você... Quando, 39, 3 dias. ah, que ótimo! Eu cheguei a É, 40 nos meus dois últimos mas foi filhos, ali, ó, cheguei a fazendo, 40. fazendo, fazendo exercício no bola, comendo tâmara, fazendo tudo que manda fazer Comendo tanto. pra Eu tomei chá de folha de framboesa, que era bom, enfim. É, fazendo tudo Tenta que de tudo. desse para. Fiz acupuntura, a gente faz um monte de coisa para estimular naturalmente o trabalho de parto. Deixa eu só ler uma. Teve um comentário aqui, uma pergunta, na verdade, da Kay. Ah, obrigada, meninas, pela live. Imagina, um prazer estar aqui falando desse assunto. Será que poderiam dizer qual o valor das consultas e do parto, caso a gestação ocorra ainda nos primeiros 12 meses de carência do plano? Então, Kay, varia muito, porque, como eu comentei antes, a cada médico cobra e hospitais também têm variação nos preços, né, com relação às consultas e ao parto. E aí, então, não dá para eu te falar um valor específico e eu, sinceramente, não sei dizer qual é esse valor e eu sei que ele É, varia. Então, é importante você saber, se você vai primeiro num médico, você saber quanto a clínica e o médico cobram pela consulta e se você, né, quando você souber em qual hospital você vai ter o bebê, você pesquisar quanto aquele hospital cobra, caso você tenha que pagar particular. E aí vale fazer uma pesquisa para você escolher eu um que você digo de duas goste. coisas. Ah, duas coisas que eu posso dar de dica, né, para essa pergunta, Mari. Como eu pesquisei um pouco para ver os preços, eu posso dizer que, assim, dentro aqui em Sydney, as clínicas que normalmente tem vários bairros, My Health, normalmente tem os GP mais baratos e incluso. E o Lavert, que seria o laboratório para fazer os exames e outras coisas, normalmente são o que também tem os preços mais em conta, assim. Então, tem que dar Ótimo. aquela pesquisada, mas o que eu fiz, porque mesmo cobrindo, por exemplo, tem um outro que eu esqueci agora, acho que é William Douglas, bem famoso aqui no laboratório, que tipo assim, ele é quase o dobro Uhum. do valor dos exames, das coisas, e muitos encaminham para ele. Então, tipo, tem que Ou pesquisar seja, mesmo. é fundamental pesquisar, né? E aí os grupos de Facebook podem ajudar nesse sentido, né? Você que é Tem muita demais, mãe, as pessoas que passaram já por essa experiência vão te dizer. E Isso. até no seu próprio plano de saúde, né? É bem importante você ligar, se informar. E com relação ao hospital também, né? É importante você É. saber o que o Por um hospital lado, vai. se for pagar, né? Quem for pagar pra nós. Ah, desculpa. Você comentou, Anne, que é possível contratar um obstetra? Realmente, tá, gente? Tem essa possibilidade para quem. Ah, não, eu tenho esse dinheiro, eu posso, né, pagar e Aham. eu quero que o obstetra me acompanhando a gravidez inteira.
Tem os obstetras que atendem, né, de forma O particular, você privado. paga você combina um plano, né, que aí inclui o Opa. pré-natal e o parto, e aí tem inclusive obstetras brasileiros, aqui em Melbourne eu sei de dois nomes, acho que tem até mais, em Uhum. Sydney deve ter também, né, enfim. Ah, ah. Então tem essa possibilidade, mas aí é fora do plano. Geralmente, se você vai contratar direto um obstetra e a equipe desse médico, né? Ah, Aham. e aí, com relação ao parto, então, Sim, 39 então, semanas e aí 3 quando dias? eu estava lá para 37, e aí o pessoal do médico, você fica, quando chega mais perto, né, indo cada 15 dias, eu acredito, se eu não me engano, na consulta com a midwife. E aí, quando chegou mais perto, ela falou, ó, vou te mostrar, porque a partir de 36, 37, né, e tal. E aí ela foi me mostrar onde era a parte do atendimento que era diferente, né, se eu viesse de madrugada, o que era que eu tinha que fazer, e tal. Aí eu fui subir, fui lá no hospital conhecer para ver. Eles estavam bem chatinhos por causa do Covid, eles não queriam deixar, mas eu falei, ué, eu vou chegar aqui, não vou saber nem para onde eu vou e tal, não sei o que, não conheço nada. Aí fiz um drama lá, aí eu fui conhecer umas partes, né? E aí eles entregam, pede para você fazer tipo um plano de parto, escolhas, na verdade é só tipo as escolhas mais simples que você quer ali, que é para deixar na sua pastinha, que você vai levar tudo junto na hora que você for com o seu histórico, né? Que você for entrar em trabalho de parto. Então foi o que aconteceu. Deixa eu Como abrir já um tinha feito. parênteses. Só um parênteses rápido, desculpa, Anne, do plano de parto, que eu Uhum. acho bem importante, que é você fazer as escolhas para o seu parto, né? Você deixar claro para a equipe o que você quer e o que você não quer. Por exemplo, eu quero evitar ao Ah, sei. máximo tomar anestesia epidural, né? Eu não quero ter essa intervenção no meu parto. Você deixa Tô lembrando lá de uma coisa. Eu tô descrito. rindo que eu tô lembrando de uma coisa. Ah, Que era eu dizendo isso. 2 minutos depois da contração, eu disse, eu quero. eu mudei de ideia, gente. Eu Traz a mudei de ideia. anestesia, por favor. Você tomou a Vem, epidural? tomei, tomei. Tomou. Tomei, Eu, foi eu exatamente isso. Eu falei, pedi. a enfermeira chegou e falou, e você quer? Eu falei, não, eu vou tentar aguentar o máximo possível. Ela, tá bom, eu vou aqui buscar um negócio pra preencher seu. Quando eu voltar, você me fala. Quando ela voltou, aí ela, oi, tudo bem? Eu falei, já quero. Ela, mas já. Já Aí eu mudei digo, de mas ideia. já mudei de dela. Tá tudo bom, tá tudo ótimo. Ela disse, então, peraí que eu vou chamar o médico. Então, eu cheguei a pedir. Eu falei, por favor, eu não aguento mais. Traz Mas aí já anestesia. tava muito perto. E aí elas começaram a me enrolar. E aí elas foram ver. Eu já tava com 10 centímetros de Ah, dilatação. aí É não o que a dá gente mais. precisa para ter, para o bebê passar, né, gente? Para quem não sabe. E aí me enrolaram e aí não me deram. E aí, então, não deu Na tempo. verdade, não é nem enrolar, né, Mari? Quando chega perto, ela já tinha falado. Tem um limite ali. Um Tem. mínimo e um máximo. Se você passar, aí já era, vai ter que aguentar. Agora o que tiver que aguentar, né? Exatamente. Eles oferecem também um gás, um negócio para você ficar respirando. Você chegou a usar Então, esse? nessa questão das opções, meu cunhado, ele é anestesista, né? Então, Hum, aí eu fui com o plano e ele foi me falando, ele foi me explicando, ele, isso aqui serve para isso, serve para aquilo e tal. Tinha umas amigas minhas enfermeiras aqui também, fui conversando. E o que eu decidi foi o seguinte, eu não vou querer nada, se quiser é epidural, porque disse que as outras fazem muita coisa meio que ameniza, assim, dá uma enganadinha, mas não resolve nada. Então eu falei, se for pra ter, vamos logo pra epidural, não quero mais nada não e tal. E aí foi o que eu fiz, já fui direto pra ela. Então, nessa questão do plano, o que eu achei interessante, mas que depende muito do hospital, eu levei, a midwife que me atendeu, ela falou, não quero ler não. Me fala aí o que que você colocou? Só me fala aí, o que que você. Eu falei, o principal para mim é o seguinte: não quero fórceps, não quero, para quem não sabe, é quem ainda usa bastante. Pesquisei muito, conversei com os médicos lá. Sei que fazem quando é seguro, que eles sabem manipular e tal, mas eu já tinha aquilo na minha cabeça. Eu falei, não quero fórceps e não quero o vácuo, também não vácuo. quero. Prefiro fazer uma cesárea. Episiotomia. Ah, cesárea, cesárea. Se, Tá. se eu tiver que fazer qualquer coisa, eu prefiro ir para cesárea. Não quero epistosomia, não quero nada. Só quero ir para cesárea. Tá. Eu falei, se quiser, eu prefiro ir para cesárea. Eu tinha uma amiga midwife que ele falou, Ena, ela falou, ela é midwife aqui, daí ela falou, Ene,
Se tiver muito perto, você estiver lá no parto e tiver alguma coisa, eles vão acabar porque uma das coisas que, se você pesquisar, inclusive no grupo de mães e tal, todo mundo fala, eles podem até seguir até o momento. Mas se ele disser, ah, eu não vou parar isso aqui para fazer uma cesárea, eles vão usar o instrumento, né? E aí que Sim, ela, vão. ela tá, é, aí só o que ela me orientou foi o seguinte: você pode dizer não de jeito nenhum assim na hora, vamos lá, pro fórceps e eles tentarem o vácuo. E se eles tentarem, você só deixa eles tentarem uma vez. Senão depois você diga que quer, porque lá, eu acho mais seguro, tal, 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 tal. E aí foi o que eu fiz e falei pra ela. Ela disse, não, tá, tudo bem. Eu vi aqui, eu tive um pouco de pressão alta também, tava variando. Então, quando eu pedi anestesia, ela falou, ó, vai ser bom você tomar anestesia, que ajuda a baixar a pressão e vai ficar regularizada. Mas isso tudo que você me falou, aí ela falou assim, a gente vai tentar, mas vamos ver o que acontece primeiro, né? Então, tem que ver o que acontece. E é isso quando eu cheguei lá, né, com as dores. Aí eu fui, aí eu já tava com a minha pastinha, o cara já tinha preenchido na minha primeira consulta, né? Tudo certo, aquele cara que eu te falei do Bupa, que o hospital tinha e tal, então já tava tudo incluso, já entrei pra sala de parto e aí aconteceu isso, que foi a primeira que foi fazer, ver quantos centímetros eu tava, de dilatação e tal, e aí ela fez o exame de toque, que foi uma das diferenças que minhas amigas do Brasil falaram que acabam fazendo mais lá, fazendo por não sei quanto tempo. Aqui eles não fazem tanto, inclusive ela disse, ó, a gente só vai fazer outro daqui a 4 horas. Então, tipo, e se precisar e tal, e ver como é que você tá. Então, eu fiz, aí eu já estava, então, eu demorei em casa esperando, né, que eu sentia a contração, mas eu falei, se eu for com contração muito pouco, eles vão mandar eu voltar, que você tem que, pra ficar, eu acho que é com 4. Aí eu fiquei uma hora, liguei. Aí ela, toma o Panadol. Eu, que ódio. Eu digo, eu não É, vou eles tomar perguntam, eles conversam um pouco quanto com a tem. gente para ver se a gente está conseguindo conversar. Se a gente estiver conseguindo conversar, eles assumem que a gente está bem ainda, que a gente não É, precisa ainda ir para o hospital. Se a gente já está sem conseguir conversar de tanta dor, aí eles falam, não, então vem para o hospital agora. Né? Mais ou ela menos falou, isso. ela falou, pelo que você me falou, ainda vai estar muito recente, toma um Panadolzinho assim, eu olhei assim pra cara de não, um Panadol. Falei, vou esperar. Aí eu esperei mais ou menos umas 2 horas em casa. Eu disse, ó, eram uns 25 minutos de carro. Eu falei, não, amor, agora vamos, É, vamos, que agora já tá começando a pegar. O sim. bicho tá começando a pegar. Aí cheguei lá, a gente foi, acho que mais ou menos meia-noite eu comecei a sentir dor, eu cheguei no hospital umas duas horas da manhã. E o Umas Oliver duas nasceu horas. que horas? Acabou nascendo às 10. Ia ser muito 10 da mais manhã. rápido, mas ele não estava totalmente encaixado. Então aí Uhum. demorou mais um pouquinho, mas aí a gente chegou e ela encaminhou. Eu nem lembrei, eu falei, ah, vou pedir um banheiro, para eu tentar banheiro, que se tiver disponível o quarto com banheiro. Eu não lembrei de nada. A mulher me levou pro quarto, lá mesmo eu fiquei. Não, não falei mais nada. Aí ela falou, você não pode comer. Eu falei, mas assim, eu falei, eu tô morrendo de fome. É meia-noite, a gente não jantou. Eu e Dani falando, a gente tá de virote. Dani chegou do trabalho, a gente não tinha dormido. A gente ia deitar. E aí eu senti uma dor. Eu falei, nossa, amor, eu senti uma dor. Aí pronto. Aí daqui a pouco outro. Falei, não, agora é, é isso. E Aí vem ela falou, cá, não, você então. não pode comer. Ela falou para você não comer. Então, diz, eu já tinha assistido tanto vídeo que o povo falou que você pode fazer tudo. Ela falou, Exatamente. não. Geralmente tem mulher que come no intervalo das contrações, porque tá com fome, enfim. Eu não entendi nada. Eu falei, não pode comer. Me mandou. Foi um monte de coisa, assim, mas uns detalhes. Aí, aí ela, não, então como um pouquinho, porque a gente não sabe quanto tempo vai demorar, mas como alguma coisa leve e tal, não sei o quê. Aí eu fiz um lanchinho lá, que eu já tinha levado, deixado tudo certo. E aí, acabou que teve. Eu comecei a sentir as contrações mais fortes. Eu falei, eu vou querer, né? E aí, por sorte, ela disse, ó, você tá com sorte, o médico não tá em atendimento, então 5 minutos ele tá aí. E O aí foi anestesista, né? Porque rapidinho. às vezes O demora anestesista. muito. É, Demora muito. Ela falou, você tá com exatamente. sorte, não tá em atendimento. 5 minutos ele chegou no quarto. E aí já foi aquela saga da anestesia. Mas eu tava assim, achando que eu já tava quase com 10. Porque, tipo assim, a dor não tava tão intensa, mas tava assim, menos de um minuto, vindo uma atrás da outra. Eu falei, doutor, como é que eu vou tomar essa anestesia aí, assim? Aí, sem me mexer. Aí ele disse, é assim mesmo que você vai fazer. Aí explicou, né? Agarra esse travesseiro aí e não se mexe.
Você tomou Ai, anestesia, você lembra? Você sabe mais ou menos que horas? Porque aí o Oliver nasceu às 10 da manhã. Que horas era quando você tomou a então, anestesia? eu não demorou muito. Eu acho que quando ela fez o toque, eu já tava com 4, aí eu fiquei sentindo as dores e tal, pé pra cá. Eu acho que lá pra no máximo 3 horas da manhã. Uhum. Então, aí eu tomei anestesia, ele veio, Aí dá uma baixada, né? Aí você para de sentir as contrações, você dá até acho que uma relaxada, não é? Quando toma eu anestesia. tava rachando. Foi quando eu deitei. E aí que era uma das coisas que eu não queria, que é diferente também do Brasil, né? O tipo da anestesia que tem aqui, se você toma, que era por isso que eu não queria, você não pode caminhar. Você tem que Hum. estar deitada. Aqui no Brasil a gente tem um tipo de analgesia que você toma e vai para aí à vontade, né? Aqui eles falaram, aqui a gente não tem, então você não pode, vai ter que ficar na posição deitada e vai ser meio que na posição tradicional, né? Porque não tem mais o Ah, que fazer. então ele nasceu você naquela posição deitada, com as pernas É, assim, né? é, isso. Tá, Assim, eu não estava completamente deitada, mas eu estava praticamente sentada, né? Com apoio. entendi. Só que aqui tem, eu até brinco com essa história, quando eles dão anestesia aqui, se você ficar sentindo dor, eles deixam um botãozinho lá que a cada 20 minutos você pode apertar outra dose, caso venha aumentando. Só que eu tinha até uma história de uma amiga que ela toda hora apertava. Toda hora apertava, ela disse que não estava aguentando, toda hora apertava. Só que aí quando ela foi para aí, ela disse que não conseguia nem segurar as pernas. O marido teve que segurar. E eu tava muito preocupada com isso, muito preocupada com isso. Eu falei, eu não vou ficar apertando esse negócio, eu vou aguentar o tanto que eu puder, senão daqui a pouco eu não vou sentir nada, vai dar mais trabalho e tal, na hora da Uhum. contração. E aí foi isso que eu fiz, segurei, eu acho que eu apertei umas 2 vezes, porque eu falei pra ela, o que Aguentou foi que firme. aconteceu? Eu tomei. Eu tomei e aí elas vieram fazer, né, na barriga e tal, e ele não estava encaixado 100%. Ele estava Uhum. virado, mas estava assim ainda meio inclinado. E aí foi que nessa hora que a médica veio, né? Porque até então só as enfermeiras obstetras, né? Que fazem seu parto e tudo aqui, né? Então aí ela disse, eu vou ter que chamar a médica pra gente conferir. Aí eu falei, liga pra estudante que falou que tá na minha ficha, que ela vinha, né? Aí eles ligaram também pra menina, ela chegou. E aí ela veio, e a médica veio, e aí foram fazer o exame de toque também, porque eles conseguem ver não só a dilatação, mas a posição, né? A médica. Uhum. Só que ela ainda ficou em dúvida. A médica ficou em dúvida, falou, acho que ele não tá e tal. Aí veio com um aparelhinho de ultrassom pra ver e falou, não tá. Então, eu falei, aí eu já fui falando, ó, não quero fósforo, não quero. Ela, calma, mãe. Ela disse, você nem sabe o que, que vai acontecer, vamos ver se ele encaixa. Eu falei, eu só tô falando que eu prefiro fazer uma Você já cesárea. foi avisando. Já fui avisando, quando Tem a uma médica pergunta entrou. aqui da Jé. Desculpa, Anne. É que a Jé perguntou se seu parto Não, foi no pode falar. hospital público, É, tudo pouco. público, né? É, que você falou que o Tudo pouco. poderia no hospital público. Ah, Isso. geralmente é por onde a gente, né, opta para quem quer a cobertura total do plano. Sim, Mas aí, ó, vamos pular para a parte do que o Oliver nasceu. Acabou que não teve mesmo a intervenção que você não queria que tivesse. não tem. Cócegas, Aham. Não foi. teve. Aí encaixou, só tinha falado isso, que eu falei, pelo menos ela disse, não, tudo bem, vamos ver o que que acontece, mas já tô sabendo das suas opções. E aí depois, graças a Deus, tudo flui muito bem, deu tudo certo, tudo natural e tal. E aí ele nasceu às 10 da manhã, e aí ainda tem um fato que nem te contei, porque aconteceu recentemente, depois ainda para acrescentar nessa história, Mari, que eu te falei que aí o Oliver nasceu, no outro dia uma enfermeira no acompanhamento percebeu que ele estava respirando de uma forma diferente. E aí ela levou ele e ele precisou ficar internado. E aí ele Uhum. ficou 5 dias Na UTI do internado, hospital. não tem neonatal, com medicamento e tal, antibióticos, e aí foi aquele alvoroço pra gente, né? Tudo aquela coisa, mas por fim, graças a Deus, deu tudo certo. 5 dias depois a gente saiu, depois de muita luta, muita confusão, pedi tradutor, pedi intérprete no hospital, porque eu queria ter 100% de certeza que eu estava entendendo tudo. Isso é uma Entendendo. coisa muito boa, É. entendeu? Muito boa, porque é,
como eles estão, tem muito imigrante aqui, eles estão super acostumados, né? As pessoas que pedirem a ter tradução, então teve, então eu pedi. Aí a médica, mas você não Ótimo. precisa, você tá entendendo? Eu falei, não, mas eu quero ter 100% de certeza. Certeza absoluta. É Absoluta. claro, né? O seu É, filho na UTI neonatal, é. você quer saber E eles exatamente estavam o meio que em está se dúvida do que passando. estava acontecendo, entendeu? Eles estavam meio em É. dúvida do que estava acontecendo. Eu falei, se eles estão em dúvida do que está acontecendo, imagine eu. Então, Você falou que eram umas manchinhas que foram identificadas no pulmãozinho dele, é isso? é, Mas que depois viram que primeiro, estava tudo bem. primeiro tive um problema, assim, que eles primeiro acharam que aquele exame que fazem da mulher com 37 semanas, eles não fizeram em mim, para saber se tem aquela bactéria, eu esqueci agora. Ah, eu E eu nunca lembro avisei, o nome também. e eu avisei quando eu entrei no hospital, fiquei com muita raiva da midwife, porque eu avisei. E ela disse: Ah, não tem problema não, aqui não tem esse protocolo, não, os hospitais fazem, outros não fazem. Aí daqui a pouco estavam desconfiados que tinha sido isso. Aí eu Hum. queria matar um, entendeu? Tipo, porque era do hospital. Foi, eu queria matar. Eu falei, eu avisei, eu pedi nas consultas, eu cheguei aqui e falei, porque, tipo, que eles poderiam me dar o antibiótico antes, né? Do bebê nascer. Tá, ó, Por achei isso que eu aqui, dei tô- um Google, porque eu sempre é, esqueço também. O é. Streptococcus B, que é, né, o exame que Então, identifica se grávidas a que mulher está estiverem grávida. assistindo, Isso. E aí, assistindo essa geralmente, live, na hora façam do esse parto suor. tem que colocar um remédio, né, na veia, Isso, para se não der passar para o positivo. bebê. É. Inclusive, minha amiga deu, e ela teve que, assim que a bolsa estourou, ela teve que tomar o antibiótico para não passar. Então, quando estava desconfiado disso, eu fiquei louca, de raiva, assim, né? Que poderia ter sido uma coisa evitada se fosse isso, mas no final nem foi isso, Uhum. nem eles não sabiam direito o que que era, teve que ficar no antibiótico, falou, ó, a gente vai tratar logo, por um lado, ele falou, a gente vai tratar logo, e dependendo do que seja, e vamos fazendo exame para ver o que que é, entendeu? Então acabou É. que realmente não foi isso. E foi uma infecçãozinha no pulmão, que E também eu depois tive um foi. probleminha na hora do parto, Mari, porque, tipo, eu fiquei. Outra coisa que eu tive raiva também no hospital. Porque a primeira que fez a minha avaliação, a enfermeira, ela falou, ó, quando ela teve que estourar minha bolsa. Ela falou assim, eu vi um pouco de mecônio. Uhum. Então, quando for na hora do seu parto, sai um pouco, né, na hora, manda eles chamarem a médica. Como Uhum. ela trocou o shift, não era ela. Assim que aconteceu isso, eu falei. Na hora que ela falou, eu falei, ah, é agora que vai ser o parto? Lá, lá, lá. Ela falou, ó, a midwife anterior falou, mas eu não vi nada. Eu falei, mas a midwife falou. E aí eu falei, chama o médico. E aí ela chamou a médica entrou, aí a Oliver nasceu, respirando, ela falou, ah, se estiver tudo bem, nem precisa. Então a médica falou, ah, tá tudo bem, nasceu, tá chorando, pode ir. A médica nem entrou. E aí, a segunda desconfiança é que ele tinha aspirado mecônio. Aí eu falei, não, Mas não eu vou foi matar também. um. Mas também não foi. Mas eu fiquei muito Tá. chateada que, tipo, as duas possibilidades eram pra ser por erros bestas, sabe? Assim, coisa besta. Mas também não É, foi infecção que ninguém sabe. aí é que tá a questão disso de trocar de equipe, que pode acontecer isso, inclusive, viu, gente, aqui na Austrália. Como a equipe do plantão que vai te atender, que vai fazer seu parto, pode ser que você comece o trabalho de parto com uma parteira, uma midwife e termine com outra, tá? Que E foi o aí meu caso. isso pode gerar uma É, insegurança, mas o que geralmente acontece é que todas as informações são passadas de uma equipe para outra, enfim, e no fim das contas não foi nenhuma negligência, nada disso que aconteceu, que levou o Oliver para a UTI, né? Que bom, né? isso. Menos Que mal. bom, que bom, menos mal, exatamente. Deixa eu ler os E aí, comentários da Feira aqui rapidinho, que a Fê está super interagindo aqui com a gente. Ela disse que ó, o Oliver nasceu lindo, um bebê que não nasceu com cara de joelho. Olha que coisa! E nasceu que eu aí vejo ela as falou o fotos. nome aqui do Streptococcus, que é a bactéria que a grávida pode ter e pode passar para o bebê na hora do parto. Então, se isso é detectado durante o parto, eles colocam, né, um remédio na veia, enfim, alguma coisa para evitar que isso aconteça. Mas aí então, depois de 5 dias, o Oliver saiu da UTI, aí vocês tiveram alta, foram para casa, é isso? Não, então, tivemos alta, fomos para casa, só que eles pediram, como ele teve esse internamento, para que normalmente algumas pessoas recebem a visita da midwife em casa, né? Como você tinha falado. No seu caso,
como eu estava longe do hospital, eu não iria receber de todo jeito, mas como ele estava internado, eles pediram que a gente ficasse indo lá até a midwife liberar novamente, em um setor separado que tem atendimento para os bebês que ficaram internados. Uhum. Então eu fiquei indo por umas 3 semanas acompanhando para ver como é que ele estava respirando, como é que ele Sim. estava mamando, como é que ele estava, né, ganhando peso e tudo. E aí mais ou menos eu fiquei assim, acho que um mês indo nessa parte assim E aí separado e aí depois ele tudo foi se certo, desenvolvendo bem, tudo certinho. tudo certinho. É. E aí depois eles encaminham para a parte que seria normal, como se fossem os postinhos, né? Os nossos postinhos da Exato. região. Aí depois que eles fizeram o check-up de que ele estava tudo certo, falou, não, agora você pode ter o acompanhamento, não precisa mais vir para o hospital. Sim, ótimo, é. E aí, só para deixar claro, o seu seguro saúde, o BUPA para estudante, o SHC, cobriu também essa internação do Oliver na UTI neonatal. Então, até então, quando a gente tinha falado, eu tinha feito tudo certo. Ah. Daqui a pouco, 6, 7 meses depois, eu até falei Cobraram para de mim, você? me chega uma conta de US$ 18.000 aqui no Mentira. meu negócio. De UTI neonatal. Aí eu digo, não. Não, chega, me arrepiei toda. Eu falei, não, é agora. Eu falei, não, como é que é isso? Eu falei, mas como é. E tudo, algumas coisas eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha certeza. Tipo, de que o bebê fica 30 dias dentro do plano da mãe, do visto da mãe, tudo. Eu falei, não. Só que de qualquer forma, o problema foi, eu estava em transição do visto de estudante e eu ia fazer o meu pós-graduate, porque já estava acabando o meu visto estudante. E acabei não dando entrada no pós-graduate, porque a gente achou melhor dar entrada no visto do Covid. Então Tá. a gente deu entrada um pouquinho antes, assim, a Oliver nasceu em março, ele foi em fevereiro. E aí eu fui obrigada a fazer um novo plano, né? Assim, mas passei, fiz o BUPA, quando você muda de visto, muda de plano, né? Quem tá acostumado e tal. E aí fiz o BUPA, só que como o visto já não era mais de estudante, ele entrou do Covid tipo um visto de trabalho, é aquele que aí você consegue pagar mensal e tal. De Tá. qualquer forma, o que foi que eu fiz? Incluí até mesmo antes, para não ter problema nenhum, o nosso visto de estudante, o plano ia até março, e eu comecei a pagar o outro em fevereiro. Os dois. Então a gente ficou com um mês, por exemplo, pagando 2 planos. Tá. Já para não ter confusão. Sim. E aí me chega essa carta. Aí eu falei, E ah, não, o que que é isso? Eu já mandei mensagem pra Nina desesperar. tipo, sem condições, pelo amor de Deus. E aí? E aí, o que se resolveu, graças a Deus, o que aconteceu? Eu liguei no BUPA e falei, ó, e eu não soube, na verdade, eu recebi um e-mail dizendo, seu claim precisa ser atualizado, não sei o que, quando a gente faz, né, a solicitação do reembolso. Eu falei, eu não fiz reembolso de nada, quando eu cliquei no PDF, essa continha do hospital. Aí eu falei, meu Deus, o hospital tentou fazer o claim pro BUPA, como eu já estou no meu outro visto, no meu outro BUPA, não foi aprovado. Hum. E aí tava mandando eu resolver. Eu liguei lá no BUPA e falei, ó, eu não sei exatamente como funciona, mas eles mandam incluir o filho até 60 dias dentro do seu plano. Então eu pressuponho que antes disso o filho já está incluso, se eles te dão até 60 dias. Uhum. Aí a atendente falou, não, você está certo. Eles te dão até 60 dias. Só que quando você ligou para incluir seu filho, ligou para incluir e você incluiu no novo, no seu novo plano. Eu falei, ué, Hum. mas meu filho nasceu 1º de março, meu visto vencia em março. Eu liguei, falei para incluir, a atendente que devia me explicar em qual plano que eu devia que incluir. Ela incluiu no que ela achou que, no que ia estar mais válido mais tempo. Então ela incluiu no seu plano seguinte e não no seu de estudante, que é o que você tinha na época. É isso? Exatamente, do nascimento dele. E aí? Então, então eu acredito que se meu visto não tivesse vencido, tivesse correndo normal, o hospital ia conseguir fazer o claim normal, no visto de estudante. Mas como venceu quando eles fizeram, e aí eu liguei lá no Bupa e falei, não, vocês têm que fazer alguma coisa, eu incluí dentro dos 60 dias, eu não tenho a obrigação de saber em qual plano vocês vão Claro. atender. No final, ela me retornou dizendo que ia fazer o seguinte, que ia botar ele no antigo também,
eu ia pagar ele a diferença desse um mês, assim, que ainda teria do 1º de março, que ele nasceu até 30 de março, que era meu plano. Eu pagaria esses 30 dias para ele ficar incluso e o hospital conseguir fazer o claim normal. E aí foi isso que aconteceu. Só que no final, depois ela me ligou falando que eu não precisava pagar nada, que já estava tudo certo, porque eu Ah, que acho bom. que era justamente isso. Ele realmente tinha o direito de estar dentro do meu plano Claro. nos 30 dias, né? Por isso que ela disse que não precisava pagar nada, e foi aquele baita susto, mas se resolveu. Foi só um Não, e eu sustinho, falei, eles queriam te dar um não, susto, te dar uma e ainda eu emoção a falei, alô, mais. 7 meses depois, ela falou, você devia ter ligado antes. Eu falei, 7 meses depois vocês estão me mandando, como é que eu ia adivinhar? Ufa, mas que Enfim, bom que se resolveu, que bom que se sim. resolveu, né? Agora tá tudo Mas aí tem que certo. estar Bom, preparado para os mas ó, contratempos. gente, se preparem para os sustos, mas tudo é questão de. Por isso que a gente. Vamos reforçar aqui, né, Anne? Se informem Se antes de informar. qualquer coisa, tá, gente? Se informem, tirem dúvidas. Se precisarem de tradutor, peçam um tradutor, né? Como a Anne fez quando o Oliver estava na UTI, para vocês entenderem tudo, para não ter mal entendido, né? E não ter uma Exatamente. baita conta a ser paga no final por causa de mal entendido. A gente já está com 1 hora de live, vamos caminhando para encerrar. E aí eu queria que você falasse agora, então. Como é que está sendo essa vida de mãe aqui na Austrália, né? Mãe de primeira viagem, aqui do outro lado do mundo, sua família está no Brasil. Como é que tem sido para você, para o Daniel, né? Aqui geralmente as pessoas tentam um trabalhar num horário, o outro no outro, para dividir as tarefas com relação aos filhos, né? Principalmente nesse começo que demanda demais dos pais. Então, como é que tem sido essa experiência para você, Anne? Olha, eu vou te falar, viu, Mari? É, a gente aqui, desde quando a gente chegou, a gente participa de uma comunidade que eu vou dizer assim, que foi quem acolheu a gente aqui. A gente é da Igreja Adventista, já era lá no Brasil, a gente é Adventista. E aqui em Sydney existe a Igreja de Adventista de Língua Portuguesa. Então, tipo assim, só brasileiro lá, comunidade e tal. Então, assim, foi todo o nosso suporte aqui, que é de onde eu conheço a Fê, que está comentando também. Então, assim, a gente não tinha nossa família, mas, inclusive, depois eu divulguei no grupo no Papo Calcinha, vendo a minha necessidade de outras pessoas. Eles até montaram um grupo que chamava Colo de Mãe, que era tipo para ajudar, assim, as meninas que não tinham filhos e tal, iam lá, ajudavam, levavam marmita, faziam uma limpeza na casa. E foi tudo isso que eles fizeram assim pra gente, sabe? Se revezando o grupo, trazia marmita, uma VN, você quer o quê? Quer que eu limpe e tal? Eu falei, fica com o Oliver que eu vou dormir. Só quero só quero isso um pouquinho, entendeu? Então, tipo, assim, foi assim, bênção de Deus, assim, pra gente, esse suporte, porque eu vou te falar, os 4 primeiros meses aí, o povo fala, depois de 3 melhora, eu tava esperando, chegou o quarto, chegou o quê? Com as noites. Claro que vai de bebê pra bebê, né? Tem bebê que é mais dorminhoco, tem bebê que não é. Mas, assim, o que eu vejo Varia muito. em geral, o que eu vejo é que a maioria dá esse primeiro trabalhozinho assim aí nos 3 primeiros meses, que foi super difícil, como eu falei, estava na pandemia, ninguém podia vir, né? Então foi os nossos amigos, a comunidade mesmo assim da igreja que chegou junto, e outros amigos também de fora, claro, com certeza, que chegou junto aqui pra gente para dar todo esse suporte, sabe? E eu e Dani aqui na parceria total, né? Porque Dani tinha acabado de entrar no emprego novo em fevereiro. Então, ele não tinha direito à licença paternidade, né? Não tinha nada, né? Eu já não teria, mas aí ele já tinha avisado quando ele fez a entrevista que o filho estava para nascer e tal, tal. E o pessoal da empresa foi super solícito também, entendeu? Liberaram ele aí uma semana, que não foi muita coisa, porque a gente ainda é preocupado com o Oliver, mas já foi muita coisa, né? Mas como eu falei, enquanto É, isso, a gente tinha uns amigos que vinham aqui, ficavam, iam no hospital comigo, me ajudava, dava todo aquele suporte que a gente precisa também. E eu acho que é isso, né? A gente que tá fora assim, se o casal não for realmente parceiro para essas coisas, o bicho pega, né? Assim, porque a verdade. demanda é grande, né? Tem que ter as coisas bem aliadas, né? Bem ajustadas. Então, a gente tinha isso muito bem, então foi assim, bênção de Deus, bênção de Deus pra gente mesmo, nessa parceria que a gente tinha e a ajuda dos amigos, né?
Agora, 7 meses já se Fundamental passaram, mesmo. e as coisas já Até estão bom assim deixar aqui mais um definidas. aviso. Bom deixar um aviso, né, N, para, né, quem está aí para ter filho aí, principalmente, É, né, os homens que às vezes, né, não chegam a entender exatamente pelo que a ah, mulher passa, principalmente no puerpério, gente. Primeiro mês pós-parto é muito difícil. Os primeiros meses, né? O primeiro, na minha opinião, é o mais difícil, porque é é, total adaptação, tanto do bebê quanto da é, mãe, quanto do pai também. Mas é para a do mulher, pai, né? E teve uma mudança total no é, corpo, a questão dos hormônios. Então, assim, não, do vamos psicólogo, ser compreensivos, né? Vamos oferecer colo, vamos tudo, dividir as né? tarefas. Fundamental, É, né? disso eu não tenho, assim, realmente a gente sempre teve isso muito desde antes, entendeu? Então, isso, assim, foi uma coisa que funcionou muito bem pra gente, me deixou um pouco mais tranquila, apesar dessa coisa toda, né, das noites de não sono, né, de sono não, das noites Mal sem dormir. dormir, mal dormidas que traz essa sobrecargazinha, assim, na gente. É, mas quem puder e conseguir realmente, de fato, trazer alguém na família, assim, eu acho que também é uma coisa que ajudaria demais, assim, eu sempre falo, porque esse comecinho, a demanda é grande, né, de várias partes do bebê, da mãe, da casa, de tudo, então, quem puder trazer alguém da família, se puder, eu acho que acredito que dá uma boa ajudada nisso aí também, né? E Verdade. E assim, aí, aquela aos coisa, né, poucos. tipo, fala, tá falando. Não, pode falar, pode falar. Não, eu tô falando assim, que às vezes as pessoas também perguntam como, mas eu acredito que os amigos acabam se tornando nossa família aqui, né, também. Então, essa outra rede de apoio, assim, fundamental que a gente tem aqui, né, que são os nossos amigos. É, Exatamente, os amigos se tornam família, a gente cria uma rede de apoio, enfim. E vamos aceitar ajuda também, né? Muito importante que a gente aceite, que a gente se abra para receber a ajuda das pessoas, né? Porque a gente realmente precisa nesse momento. E é muito às vezes a legal gente de tem ver. aqueles orgulhozinho, né, de ser independente, de ser aquilo, de ser aquilo. E uma amiga minha já tinha me falado muito sobre isso, de aceitar ajuda. Então, a pessoa. E eu, tipo assim, eu sou uma pessoa que gosto muito de lá, mas às vezes, quando eu vou receber, sabe, assim, aí eu ficava. E a pessoa, Ele, você quer isso, você quer aquilo? Não, não, isso não. Aí eu falei, não, trabalhar isso aqui. Ele quer, quero, venha, pode vir. Eu falei, ó, a gente não tem família, não tem que ter vergonha de dizer que tá precisando, que quer, porque é isso, né? Tipo, os amigos estão aí pra isso também, pra ajudar e estar nessa junta aí em todas as horas, né? Então a gente também tem que se deixar ser ajudado, né? Que é uma coisa difícil às É. vezes. É isso aí. Bom, falamos bastante aqui. Anne compartilhou bastante da experiência dela aqui de pré-natal, parto, pós-parto, essa rede de apoio que se cria, né, quando você mora num outro país, e a importância disso. A gente tem mais informações, né, e um resumo de toda essa história da Anne num post que a gente publicou recentemente no nosso site, tagarela.com.au. Tem também, são dois posts, esse com a história da Anne e mais algumas informações, e um outro post também, tudo sobre gravidez na Austrália, em que a gente coloca a série de vídeos que a gente publicou aqui no nosso Instagram, mas também no YouTube, estão lá nesse post no nosso site, tagarela.com.au. Então, quem quiser mais informações, dá uma olhada lá no nosso site. E quem assistir essa live depois, que vai ficar, né, salva no nosso feed, pode deixar também perguntas ou comentários. Fiquem à vontade. E é isso, Anne. Muito obrigada mesmo por Imagina, eu disponibilizar que esse agradeço. tempo precioso que eu sei, né, de uma pessoa super ocupada, que trabalha, que cuida de filho, de casa, enfim. Então, obrigada mesmo. E tudo de bom, né, para você, para o Daniel, para o Oliver, que vocês sejam muito felizes aí. Obrigada. Estou feliz que deu certo, que não tivemos interrupções. Aí dá para ver alguma coisa aí. Tá aqui, dormindo, Tá graças a Deus. dormindo.
Não Deu tivemos a tudo participação certo. especial das crianças que cooperaram, estão quietinhas ali, tranquilinhas. Mas numa próxima a gente pode fazer junto com a criançada toda. Com certeza. Obrigadão, Mara. Foi um Obrigada a prazer todo estar com mundo que vocês aí, nos com o pessoal da acompanhou até Tagarela. agora. Desculpa, pode falar, eu te interrompi, Anne. Não, tô dizendo, sempre um prazer estar participando aí com a Junta Tagarela. Que tem nos Maravilha, acompanhado aí nas obrigada. trajetórias de várias coisas. Obrigada, gente, para todo mundo que nos acompanhou até agora. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.